Shalom, amados. Hoje nós vamos dar continuidade à Epístola de Paulo aos Gálatas. Estamos maratonando nessa epístola, aprendendo lições importantes para a igreja da época e para as nossas vidas nos dias de hoje. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos lá? Como a gente tem estudado anteriormente a Epístola de Gálatas, hoje nós vamos avançar um pouquinho, versículo 11 em diante, e extrair lições importantes para a nossa vida. Eu quero ler com você o versículo 11 e vamos tirar aqui algumas ideias, porque o apóstolo Paulo, a partir de agora, ele está trazendo ênfase no seu ministério, porque o seu ministério estava em tese. A idoneidade do seu ministério estava aqui em tese. Então vamos olhar o versículo. Versículo 11, ele diz assim: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo que o seu ministério não nasceu por imposição, não nasceu por indicação, ele não foi escolhido, não foi eleito, mas o seu ministério, ele nasceu única e exclusivamente por Jesus Cristo. Ele está fazendo menção daquela passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando ele se encontra com o Senhor. No caminho de Damasco, ele se encontra, o Senhor encontra ele, e ali ele recebe esse ministério, ele recebe essa chamada de pregar o evangelho entre os gentios. Então ele está trazendo aqui a ideia de que o seu ministério não foi selecionado, eleito ou escolhido por homens, mas ele veio único e exclusivamente por uma revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos analisar o versículo de número 11, o versículo de número 13, melhor dizendo. Olha o que diz o texto. Versículo 13. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a detestava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição dos meus pais. Olha que interessante. Já no versículo 13 e 14, ele traz um pouco da sua história, ele traz um pouco do seu testemunho de vida. Como que antes de conhecer o evangelho, como que ele perseguia o evangelho. Como ele era zeloso a essa causa de perseguir, prender, matar, levar preso a Jerusalém as pessoas que ele chamava de herege, ou daqueles que estavam no caminho, ou dos seguidores de Jesus. Então ele era zeloso, ele aprendeu esse zelo pela tradição dos seus pais, e agora ele vem aplicando esse zelo em seu ministério e dizendo para o povo que ele, mesmo não sendo escolhido pelos apóstolos, olha o que ele disse: antes eu não fui escolhido por homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Ele me escolheu. E mesmo ele me escolhendo, olha como que era o meu histórico. Antes disso tudo, Jesus me viu, eu era perseguidor, eu era um assassino, eu maltratava a igreja, eu perseguia aqueles que estavam no caminho, mas mesmo assim, ele me amou, ele me escolheu, ele me elegeu, ele foi lá e me resgatou e me elegeu para poder pregar o evangelho entre os gentios. Que extraordinário, que lição maravilhosa. Não existe causa impossível a Deus. Certa feita, um dia os discípulos chegam um jovem rico até Jesus, querendo pedir que o Senhor sabia o caminho da salvação. Jesus troca com ele, conversa sobre a lei. Ele disse que guardava e já fazia essa prática desde a sua mocidade. Então ele perguntou: então o que falta para ser salvo? Jesus disse: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Veja que quando Jesus fala isso, o texto fala que o jovem se afastou. E ao terminar isso, os discípulos falaram: quem pode salvar-se? Se esse jovem que guarda os mandamentos, faz tudo isso, não é salvo, então quem pode salvar-se? Aí Jesus disse: aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. O apóstolo Paulo era um impossível aos homens, mas o Senhor foi lá e salvou. Então não existe causa impossível que Deus não possa salvar. Vamos ler o versículo 15? Versículo 15 diz: quando, porém,
ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove-me. Versículo 16. Revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Observe que extraordinário esses versículos. O apóstolo Paulo fala do plano de Deus na vida dele, desde o ventre materno. Ele diz: aquele que me elegeu lá no ventre da minha mãe, lá atrás, aquele que me elegeu, ele me escolheu. Olha, eu vou ter que colocar o texto de novo, que é muito lindo. Ele me chamou pela sua graça, para me revelar seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios. Paulo está falando da sua chamada. Que a sua chamada veio desde o ventre da mãe dele. Que Deus o elegeu desde o ventre da mãe dele. Que extraordinário, mas para um fim específico. Pregar entre os gentios. Para ser um apóstolo entre os gentios. E ele vai lá no finalzinho, vou colocar para você ler comigo, ele fala: não consultei carne e sangue. Ele não pediu autorização para realizar aquilo que Deus o entregou a realizar. Deus deu a ele um comissionamento. Deus comissionou ele a fazer algo. Ele não foi pedir autorização. Do contrário, ele foi lá e fez aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Isso é extraordinário, queridos. Porque quando Deus ele revela para nós o seu chamado, a sua obra, nós precisamos nos envolver. Vamos ver o versículo 17? Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Que maravilhoso. Ele recebe um comissionamento, ele recebe uma chamada, ele recebe uma direção de Deus. Ele não pede autorização para fazer a obra, ele vai. Ao invés dele ir para Jerusalém pedir, do contrário, ele foi para o campo, ele foi fazer a obra de Deus. Porque é melhor você estar debaixo da direção de Deus, estar debaixo do poder de Deus, estar debaixo dessa graça reveladora que te leva e faz você ser um instrumento, um arauto nas mãos de Deus, pregando o evangelho em todos os lugares, do que você ficar buscando reconhecimento de pessoas para que possa ter algum título, alguma posição. Deixa eu finalizar aqui dizendo para você, assim como duvidaram do apóstolo Paulo, duvidarão de muitas pessoas, porém, isso não define quem você é. Mais importa você ser chamado por Deus e ter uma missão de Deus na sua vida do que você ser aprovado pelas pessoas. Vamos para os próximos versículos, nos próximos vídeos, e aí nós vamos continuar meditando Gálatas, versículo por versículo, e tirando lições para as nossas vidas.